Fala, meus amados, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Está começando mais um podcast, o seu podcast do Maranhão para o Brasil, para o mundo inteiro. E sempre de início a gente faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral. E não esqueça do seu feedback, que é muito importante. É através da sua mensagem que a gente está trabalhando incansavelmente para estar melhorando o nosso conteúdo. E Kels, por que eu tenho que fazer tudo isso? Fazendo tudo isso, o próprio YouTube vai perceber que o nosso conteúdo é relevante e vai estar direcionando para mais pessoas, tá bom? E você quer associar sua marca, o seu nome, o seu produto com o nosso time de campeões? Entre em contato conosco pelo número 985859089. 985859089. O DDD é 98. A gente tem o podcast, que é este podcast aqui, e temos também o blog Passando a Limpo, que chegamos a 112 mil seguidores e já ultrapassamos aí a casa dos 60 milhões de visualizações em apenas 30 dias, tá bom? Olha, no podcast de hoje a gente está recebendo ele que foi o vereador aí mais bem votado nas eleições, na última eleição, e agora é pré-candidato a deputado. Nós vamos bater um papo muito especial com ele, já está aqui nos estúdios. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Douglas. É um prazer receber aqui no podcast. Prazer é meu, Kelson, e eu que agradeço o convite, né? A gente está aqui à disposição para debater os temas importantes, né, para a nossa cidade, para o Estado, e principalmente sem fugir de nenhuma pergunta. Douglas, para a gente começar, a minha primeira pergunta é até uma curiosidade. Para tu entrar na vida política, na vida pública, foi uma decisão tua ou foi um convite de alguém? Explica pra gente, como é que foi que aconteceu? Não foi assim, a decisão foi minha, mas partiu de um convite, Sim, né, do ex-prefeito Eduardo Braide. Ele era prefeito de São Luís, candidato à reeleição. Ele já tinha uma visão de que a Câmara Municipal de São Luís, com aquele perfil das pessoas que estavam lá, não estavam ajudando a cidade como ele queria. sim, E aí ele sempre pensou em gente nova para poder compor a política, para ter novas ideias, né, para poder ajudar a desenvolver de fato a cidade, né? Então, se você for ver, ó, a Ismênia não era política. Ele convidou sim. para ser a vice dele. Agora, como ele é pré-candidato a governador do Maranhão, a mesma coisa. Ele convidou uma vice que não é política. Então ele quer gente nova, Sim. gente que não tem vícios políticos, que não tem amarras, porque ele quer de fato pensar tecnicamente o desenvolvimento do Estado, pessoas que de fato são mais comprometidas, que não têm vícios políticos. Então ele pensa sempre assim, formar um time novo. Então ele me chamou, eu ainda pensei muito, porque eu tinha A tua minha. profissão na época ajudou muito, porque tu conhecia os problemas de São Luís Sim, sim, através da com profissão, né? certeza, né? Porque aí eu, como jornalista, muito conhecido na cidade, isso ajudou bastante, né? A gente foi para campo, foi Sim, atrás, foi tornar a nossa campanha conhecida, fazer com que as pessoas soubessem que eu sim. era candidato. Muita gente não sabia, né? Então a gente conseguiu levar a mensagem, o povo votou com muita confiança, nos concedeu esse mandato. Eu honro o voto que eu recebi, porque a gente está lá na Câmara defendendo os interesses da população de São Luís. Eu sempre falo isso, porque muita gente pergunta assim, vereador, quais são os seus projetos e tudo mais. Eu digo, gente, existem projetos, tem muita coisa que é no papel e que acaba ficando no papel. Quantas leis são criadas e não são cumpridas, não é verdade? Sim, sim. E o principal papel do vereador, fala para todo mundo, é votar, porque na hora que você vota no vereador, você coloca ele para ficar lá 4 anos. E você não tira ele de lá, ele fica decidindo por você. Sim. E são só 31 pessoas em São Luís que decidem por 1.077.000 habitantes. Você já viu o tamanho deste poder? Então você coloca uma pessoa lá que de repente pode não estar votando e atendendo pautas do interesse da população. Pode estar atendendo a interesse próprio, isso pode acontecer. É política. Então isso acontece muito. E eu denunciei isso, Sim. porque a principal votação da cidade era o orçamento de São Luís, que deixou de ser votado no ano passado para ser votado nesse ano com atraso, prejudicando a administração da cidade. Então, ali ficou provado que havia mais interesse político do que, de fato, interesse em defender a população. E nós estávamos lá para denunciar isso aí. Eu fiz isso lá na Câmara. Douglas, eu já trabalho muito tempo com político, né, e com política.
E, assim, me surpreendeu a tua votação, né? O que que tu acha que foi assim, importante, primordial para tu ter essa votação? Porque não foi feita uma campanha como muitos por aí fazem, né? Sim. Na base do toma lá da cá, do muito dinheiro, do compra de voto, como tem muita gente que está desde o ano passado já fazendo isso. Porque É, geralmente o vereador, o que que ele faz para ele poder se eleger? Ele tem um território, ele tem um lugar onde ele atua. o que é o reduto, no Então, é o caso. que é o reduto eleitoral dele. Então, ele investe naquela área, ele vai lá, faz algum projeto social naquele bairro, ajuda com alguma coisa, destina emenda para fazer aqueles projetos aqui naquela área. Então, ele atende aquela comunidade, né? E ele, e aquelas pessoas que conhecem ele, por ele ter aquela atuação naquela comunidade, vão retribuir pelo voto, Sim. né? Vão retribuir pelo voto. E eu, quando fui lançado a candidato como vereador de São Luís, eu recebi, evidentemente, convite do Eduardo Braide, a força também dele, e eu sendo muito conhecido na cidade. Então, eu tive votação praticamente em todos os bairros de São Luís. Eu tive uma votação muito pulverizada, porque as pessoas me conheciam, sabiam do meu trabalho, do meu comprometimento. Então, as pessoas acreditam que esse perfil de pessoa na Câmara poderia realmente ser a mudança que a Sim. Câmara de São Luís precisaria naquele momento. E agora, né, no caso, como pré-candidato a deputado, também é um convite aí do Também é um ex-prefeito. convite, porque o Eduardo Braide viu que eu honrei o É para voto que eu deputado federal, recebi, né? deputado estadual. Estadual, desculpa. Eu honrei os votos que eu recebi, eu denunciei coisas erradas que tinham na Câmara, a gente atuou fortemente no Legislativo, muita gente assim nem sabe o que que a gente faz pela nossa cidade ali dentro, né? Então a gente tem todos os nossos projetos em tramitação, a gente tem as nossas solicitações para os bairros, muitas delas atendidas, Requerimentos, né? né? Muitas delas atendidas que são os requerimentos. A gente tem projetos de lei em andamento, mas como eu falei, o principal, gente, é a votação, são as decisões que a gente toma é, que pode mudar a vida da população, Impactar, né? impactar a vida da população. E quando você me pergunta, você é pré-candidato a deputado estadual, por quê, né? Por que que eu sou pré-candidato a deputado estadual? Quando o Eduardo Braga me chamou, ele renunciou ao cargo de prefeito para se candidatar ao governo do estado, justamente porque ele enxergou há muito tempo, ele vindo como deputado estadual, deputado federal, ele enxergou e está vendo agora de perto muito mais as mazelas que tem no Maranhão. Ele, como prefeito, já percebia isso porque a administração de São Luís sofre muito com as mazelas que tem no interior, a falta de assistência de saúde, a falta de saneamento básico. Então, você vê que muitos municípios deslocam seus pacientes para Sim, cá por sim. conta disso, porque não tem assistência de saúde no interior, nem pelo município, nem pela parte do estado. E agora, quando a gente viaja pelas estradas, a gente vê o tanto que o Maranhão está massacrado com estradas esburacadas e estradas que nem mais asfalto tem. Então, ele se propôs a renunciar para ir para esse cargo, para transformar o nosso estado. E ele, quando ele me chama, é com esse mesmo propósito, porque ele sabe que na Assembleia você precisa contar com quem de fato quer trabalhar pelo estado. Quantos Até também para não acontecer o que aconteceu muito quando ele era prefeito, né? Teve um exatamente embate muito grande do o executivo com o embate, legislativo, tentar né? atrapalhar a administração? Então, assim, quando eu falo que o principal papel do legislador não é só fazer leis, ele toma decisões Sim, por toda a população. E lá na Assembleia a gente tem 42 deputados deputado. que tomam decisões por 6 milhões e 700 e mais de 700 mil habitantes aqui no Maranhão, porque os moradores do estado, os maranhenses, dão poder para esses deputados tomarem decisões. E quais foram as decisões que eles tomaram nos últimos tempos? Autorizaram empréstimos bilionários para endividar a população do Maranhão durante 20 anos. 2 bilhões e 400 milhões, não são todos Sim. os deputados, a gente tem aqui as exceções, né? Como o Wellington do Curso, Fernando Braide e outros deputados, eu acho que outros mais 6 ou 7 votaram contra esse empréstimo. A gente também tem um monte de parlamentares
que votaram para aumentar o imposto, o Sim ICMS. mesmo. Quer dizer, São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, paga 17% de ICMS. Por que que o Maranhão, que é o estado mais pobre da federação, com a sua população castigada, vai pagar 23% de ICMS? Isso sacrifica não só o pobre trabalhador, que paga mais imposto, um imposto mais caro, a cesta básica mais cara, tudo que tem no supermercado é mais caro para ele paga muito mais, né, do que quem mora em São Paulo, por exemplo, né? E olha que nós estamos falando de um estado, se você for ver, o Maranhão ele tem os piores índices em todo. Isso. Hoje, de emprego formal no Maranhão, a gente tem aí 696 mil pessoas empregadas com carteira assinada. Mas se você ver, tem mais de 1.156.000 pessoas que estão aí como? Recebendo Bolsa Família. Se essas pessoas deixam de receber esse benefício, elas vão viver de que maneira? Como? Não tem como. Então essa conta não fecha. O que as pessoas precisam é de trabalho, Sim. é de renda, é de independência. E o trabalho dignifica as pessoas. Ele te dá liberdade. Não é você viver dependendo de um benefício que a qualquer momento você não sabe se vai receber ou não, Sim. qualquer momento pode ser cortado. Então, o que dignifica a pessoa é o trabalho. Se você ver a quantidade de pessoas que me abordam hoje na rua para trazer um currículo, para pedir um trabalho, gente, é uma coisa enorme, assim, que eu fico assim, sem saber nem o que fazer, porque é uma realidade que a gente Sim, vive, sim. né? E vem justamente daí. Porque qual é o empresário que quer vir para cá, para o Maranhão, para pagar imposto mais alto? Se ele pode instalar a empresa dele lá em São Paulo para pagar menos, ele vai para lá e não vem para cá. Sim. Até as empresas aéreas que pagam combustível mais caro por conta do ICMS, elas não querem fazer ponte aérea para o Maranhão. Por que que elas não querem fazer? Porque aqui o combustível é mais caro, então elas preferem fazer ponte aérea em outras cidades próximas, em Teresina, em Fortaleza, em Belém. Você vê que tem muitas pontes aéreas para essas capitais e para São Luís não tem. Por conta disso, o combustível aqui é mais caro, então as empresas de avião preferem ir para outros estados abastecer lá e vir aqui fazer a última viagem aqui para pegar. Tá entendendo? Então a passagem para cá acaba sendo mais Fica cara, mais caro, né? Então exatamente. tudo o maranhense paga, né? Por conta da falta de gestão, de administração do Estado, porque o Estado é um Estado rico, mas infelizmente a gente tem à frente da administração pública do Estado pessoas que não têm compromisso, né, com o povo do Maranhão. Ô, Douglas, eu vou te perguntar novamente em relação à questão da tua profissão, até porque eu também já fui repórter lá em Pinheiro e fui apresentador. Eu apresentei muito tempo o Balanço Geral na Record local de Pinheiro. Ou seja, tu esteve muitos anos do outro lado, do lado assim, aonde cobrava, né? Sim, E agora tu tá do outro lado, sendo cobrado. sendo cobrado. Tá dando para hoje ver que realmente como é que funcionam as coisas? Olha, inclusive essas cobranças, elas se dão muito em cima de problemas que o parlamentar não é função dele, né? Mais é problema de gestão do Porque caso de prefeitura. Então as pessoas elas o pedem vereador não tem o porque poder de executar, né? o legislador, né? As pessoas que moram na cidade, elas querem o quê? Elas querem serviço para o bairro, elas querem obras. Então, essas cobranças, elas são do executivo, elas são de prefeitura. Mas quem pega essas cobranças somos É, nós que estamos ali no a bairro, gente chama próximo da que o vereador o população. vereador é o para-choque, né? Exatamente. Então, o que está ao nosso alcance é fazer um requerimento solicitando que o serviço seja feito naquela comunidade para que a autoridade tome ciência e possa fazer, executar aquele serviço. Aquilo depende muito de um diálogo que o vereador Sim, possa ter com o gestor para que ele possa fazer aquele serviço, sim, né? Então, muitos vereadores fazem lá o requerimento, então eles fazem requerimento de tudo, de todas as ruas, de todos os bairros. Isso não custa nada para o vereador, é um documento oficial que é da Câmara que vai para as secretarias do município. E a prefeitura trabalha em toda a cidade, independentemente de requerimento ou não, o serviço está sendo feito, vai ser feito. E se sim. porventura tiver lá um requerimento,
o vereador ainda vai dizer que foi requerimento dele, né? A prefeitura está fazendo Que é o pai serviço. da obra. Vai dizer Aí que o vereador vai lá e ainda vai dizer assim, não, foi eu que que indiquei. pedi, está sendo atendido porque eu que pedi. E muito dificilmente quem não é da base, né, tá com aquele requerimento, nem dialogou com o gestor. Sim, Fez o sim. requerimento, mandou para lá e assim, pensa que é algo aleatório, mas a prefeitura que está trabalhando na cidade toda, em algum momento vai fazer aquele serviço naquele Sim, bairro. sim. E aí dá certo porque ele vê que mandou um requerimento e foi atendido. Foi atendido porque a população pediu, e Sim, não porque de fato o vereador estava lá porque ele sequer conversou com o gestor, se ele não for da base, por exemplo. sim. Mas hoje tu, como vereador, esse mundo é o que tu esperava quando tu estava do outro lado ou não? É totalmente diferente. O primeiro mandato é para a gente tomar conhecimento de como funciona o parlamento, do que se faz lá, né? Então, para mim, está sendo tudo uma experiência, Sim, porque eu não tenho parente político, eu não tinha nem vivência do que era o legislativo lá, como é que funcionava, nem repórter de política eu era, para poder saber como é que sim, funcionava sim. o legislativo. Então, nada disso eu tinha conhecimento, eu fui aprendendo depois que entrei lá, né? Eu com minha equipe, né? Uma equipe nova, que a gente começou a trabalhar nossas propostas. É, Mas é, teve logo no começo, eu vi nas redes sociais, teve uns embatezinhos lá, porque o que bom, né? Bem acontece? acalorado, né? Os embates logo do início foram o meu choque ao chegar no lugar que era mal administrado, e eu já sabia disso, e a população Eu vi toda que já tu, sabia, eu vi porque que eu tu, não votei no presidente. e eu vi também que tu gravou um vídeo, acho que logo na chegada, acho que não tinha nem tomado posse, mostrando a estrutura da Câmara, né? Precário e continua até hoje, nada mudou. Nada mudou, né? Quem não sabe administrar, meu irmão, não sabe administrar, não adianta. Quem está lá na frente, outro dia minha sala, a cupim estava terminando de acabar Meu com os Deus. armários e tudo. Por quê? Porque faltava a dedetização do prédio, faltava o cuidado, já que não tem reforma, já que não se faz nada lá. Se você hoje entrar pelo estacionamento da Câmara, você já vai ver aquele lamaçal bem na porta. Aquilo ali é eterno, nunca foi resolvido. Quer dizer, como é que pode um negócio desse? Uma Câmara Municipal que tem um Da capital, orçamento né? de 188 milhões de reais não ter, não ter verba para você recuperar um prédio onde está todo mundo, onde estão os 31 vereadores e todos os seus funcionários, né? Então, isso é inadmissível, isso é inconcebível para São Luís ter um prédio histórico daquele ali que não tem sequer um reparo. Tem um arquivo público da Câmara Municipal que está caindo aos pedaços. Os funcionários estão lá passando num ambiente insalubre, adoecendo. E pior ainda, os documentos, que são documentos históricos, seculares, estão se perdendo. E aqueles documentos, depois que se perder, não tem mais jeito. Que aqueles documentos, o nome já está dizendo, é algo para ficar ali preservado. São documentos, eles têm um valor histórico, né? Faz parte da história de São Sim, Luís. E está lá se acabando. se acabando. Ô Douglas, tu já falou, né, várias vezes que foi um convite do ex-prefeito Braide e, consequentemente, né, claro, evidente, está muito nítido da tua boa relação com o Braide. Mas e agora com a Ismênia? Como é que tá? A Ismênia, Continua ela continua firme no teu relacionamento trabalho. bom também? Também, com certeza, né? Então, ela está dando continuidade a todas as obras que já estavam sendo executadas pelo nosso ex-prefeito, Eduardo Braide. Está deixando as equipes incansáveis também, porque ela vai com as cobranças, vai nos bairros, ela visita, ela está praticamente no mesmo ritmo, né? Sim, Para entregar obra, para assinar ordem de serviço, para fiscalizar. Então a gente está observando, né? As pessoas dizem, o vereador não está fiscalizando. Gente, o trabalho do vereador também é fiscalizar. sim, Então a gente, quando vai para fiscalizar a obra, a gente vê qual é o material que está sendo empregado, o que foi entregue para a população, sim, e a gente sim. vê a qualidade do que está sendo entregue para a população. Perfeito. E não é só o vereador, a população mesmo quando vai fica admirada da qualidade das escolas do município hoje. Parecem escolas particulares, ambiente climatizado, toda bem num acabamento muito bom as escolas, as crianças recebendo todo o material com alimentação de qualidade, né?
E alimentação saudável, acima de tudo, né? Você não vê nas escolas dando qualquer alimentação para a criança que não seja uma alimentação saudável. A criança, hoje, na casa dela, ela come biscoito, ela toma refrigerante, que não são alimentos saudáveis. Mas na escola, ela tem que consumir o alimento saudável, que não vai Sim. fazer mal para a saúde dela, né? É o suco, que é uma coisa natural, né? São Então, frutas, né? a gente Muitas vê frutas. como a educação, como a saúde são tratadas de forma séria em São Luís. Você vai numa clínica, você vai no hospital, os equipamentos, você chega num posto de saúde, tem até aparelho de ultrassom, coisa que muito tempo não se tinha em posto de saúde. Então, muita coisa mudou para melhor. Em relação ao que eu presenciei muito, Douglas, dos vereadores, né, de oposição criticando que não tinha um bom diálogo com o executivo. É, por quê? Ou isso não procede? Ou alguns deles iam era para pedir coisas pessoais e não coisas pro coletivo, para a população. Bom, você mesmo já disse, né? Acabou de falar. Ele é uma pessoa muito séria, né? Muito séria. Trata as coisas com muita seriedade. Então, assim, se for para pedir coisa que não seja coisa certa, ele não Melhor. vai receber, Uhum. né? Então, a gente sabe que a velha política, as pessoas querem coisa para si. É Sim, pedido para si, é pedido para a família, é pedido para isso, para aquilo, e não vai encontrar a porta aberta mesmo, porque o que é a coisa pública tem que ser entregue para o povo. sim. Então, se você for ver em São Luís, todas essas obras que o povo está usufruindo é o dinheiro que não foi para o ralo, é o dinheiro que foi bem investido pelo gestor municipal. Porque se você for ver em outros, no governo, quem é que está tomando conta dos hospitais? Quem é que está tomando conta das unidades de saúde? Quem é que está tomando conta das direções dos centros de educação? Então é só cargo político. Só cargo político. Na prefeitura não tem, ninguém tem. Você viu aí, são 27 secretarias. Quantos secretários saíram para se candidatar? Nenhum, porque todos são técnicos, todos estavam lá trabalhando. Agora, do governo, você viu quantos saíram? 16. Então, é como o nosso futuro governador estava dizendo, o Eduardo Braide. Será que eles estavam nessa secretaria trabalhando tecnicamente ou eles estavam prevendo as eleições? Eles estavam lá mais para ganhar corpo, para disputar as eleições, né? Então, tudo isso são questionamentos que a população tem que ficar atenta e saber qual é a resposta. Perfeito. Antes da gente falar um pouquinho sobre a questão do que eu preciso falar do que está acontecendo recentemente em relação à saúde, mas antes eu quero te fazer a pergunta, é o seguinte. Claro, evidente, tu é um fenômeno na capital. Né? Tu foi o mais bem votado, foi mais de 14 mil votos, né? 16, 16.036 mil. desculpa, mais de 16 mil votos. Mas o Douglas vai percorrer o estado do Maranhão, já está fazendo isso? Como é que está o planejamento da tua pré-campanha para deputado estadual? Eu já estou percorrendo, a gente está em pré-campanha. Sim. Eu estou assim muito preocupado como o Maranhão se encontra. Porque assim, eu já Tu tem viajei olhado muito, já algo. viajei muito, mas assim, fazia tempo que eu não pegava de fato estrada para mais longe. E assim, quando você sai de São Luís, você já tem aquele primeiro impacto, que é a BR-135, aqui em Campo de Perise. Aquela A ponte, ponte eu caindo. até gravei um vídeo agora A ponte recentemente lá. caindo. O Campo de Perise, gente, é tanto buraco, né? E é buraco assim de destruir mesmo o pneu de carro, Se não tiver cuidado. né? Se não tiver cuidado, acidente. E é na pista mais alta. A outra pista vindo de lá para cá tá melhorzinha porque o exército Sim. foi lá, conseguiu concluir o serviço. Mesmo assim, ainda tem dois buracos no caminho que o motorista vai confiando que está tudo liso, quando pensa que não furou o pneu. Desses dois buracos. Mas do outro lado E é lá, desse lado que a ponte está interditada, né? Da pista mais baixa. exato. Do outro lado da pista mais alta é muito buraco. É uma coisa assim Assustador. alarmante, assustadora. Mas se você pensa que é só aí, não. Quando você continua na BR 135 em vários municípios, é buraco que cabe um carro todo dentro. E é fundo, não é coisa pequena não. Parece assim que a gente está na Lua, com aquele monte de buraco. Então, e não é só BR, as MAs, muitas estradas, rodovias estaduais totalmente destruídas, estradas só poeira, que nem asfalto tem.
ficou só na promessa. Então, assim, a gente vê que o Estado está carente do básico. A gente não está falando de muita coisa, a gente está falando do básico, do simples, que é ter um asfalto. As pessoas precisam ter acesso para os lugares onde elas moram. Elas moram no interior e o povo está sendo maltratado no interior. E ajuda naquilo que tu falou anteriormente, ou seja, o empresário, quando vai investir, ele quer uma estrada boa, para questão Pois da é. logística, né? E aí a gente vê, eu estava vendo um vídeo aí de uma estrada próxima ali entre Riachão e outro município ali que eu não estou lembrado o nome, é que foi uma estrada que o asfalto foi colocado em cima da terra crua. Não foi feito nem, sabe, aquele trabalho de base para poder o asfalto não descolar do chão. Sim, sim. Então foi colocado direto, quer dizer, não é um serviço, o dinheiro público jogado fora. Recurso público. É o dinheiro do cidadão jogado fora. Então, isso é grave. Que tipo de gestão que está tendo, né? É. Que não tem compromisso com o cidadão e aplicando bem o dinheiro dele. Joga assim como se estivesse jogando no lixo. Porque é um serviço que está sendo feito, mas é um serviço que não vai durar. É um serviço que não vai durar. Tu tem, no caso, pelas tuas andanças aí, já agora nesses municípios, tu vai levantar alguma pauta específica ou não tem? Não, não tem como. São todas essas mazelas, porque não Importante. tem, assim, não, por onde a gente anda, a gente já vai gravando. Gente, como é que tá essa situação aqui? E as pessoas que moram nesse lugar, como é que elas vivem desse jeito, né? Então, assim, isso é grave, isso é muito grave. Eu fui outro dia para o município de Bacurituba, entre São Bento e Bacurituba. Tem o rio, né, que eles chamam de Poção de São Bento, de um lado Sim, e do sim. outro, que é o campo. E aí, para você chegar na cidade, gente, é uma pista estreita, tanto buraco, que a cidade é tão abandonada de todo tipo de serviço público, que aí a população fica esperando alguém que chegue para salvar aquela comunidade, aquele povo que está ali, que está abandonado. Então, em muitas localidades que a gente vai, a gente vê isso no olhar das pessoas, a gente sente isso da população, elas querendo que chegue alguém que salve elas dessa situação, que elas não aguentam mais. Elas não aguentam mais. E são poucos quilômetros, né, de uma cidade para outra, Pois mas é, então se tu for ver de Bacurituba para São Bento, se eu não estou enganado, me parece que são 8 quilômetros, são menos bem, de 10 são bem quilômetros. poucos. Então dava para resolver. Mas não é resolver colocando asfalto em cima de terra, Terra. é colocando asfalto em cima de uma base compactada e uma base que segura o asfalto, e um asfalto grosso, para não ser aquele asfalto casca de ovo que sai com qualquer chuva, até o pneu do carro leva. Meu Deus do céu. Douglas, mas também tem alguma coisa assim, além dessas questões que tu já falou das estradas intransitáveis, mas tem algo assim muito específico que te chamou muita atenção, que tu não tinha noção que estaria acontecendo no estado do Maranhão? Bom, a gente vai para os atendimentos de saúde, os hospitais macro-regionais, né? Como eu te falei, eles estão sendo entregues a políticos que administram, bota quem eles querem lá. Então, as pessoas, para serem atendidas, ou elas pedem favor para algum político, perdão, para poder ser atendido, e os hospitais que eram para funcionar plenamente não funcionam. Falta matéria. Então, a população reclama muito do atendimento dos hospitais do estado no interior. Então, é uma queixa que a gente vê que é generalizada, porque a saúde foi entregue para as mãos de políticos administrar. Isso está errado. Está errado. A população não pode mais aceitar esse tipo de situação. Será que é isso que elas querem para o futuro? Ficarem na mão de políticos? Então, isso tem fim. Tu, Isso tu, tem que ter um fim. tu acredita então, tu crava, vamos dizer assim, que caso Brad seja governador do Maranhão, quem vai ocupar as pastas do estado será todos técnicos. Todo mundo que tem competência técnica para exercer a função. Isso aí ele já deixou bem claro, né? É lógico que os grupos políticos que o apoiam querem participar, querem, mas vão participar dessa maneira, com a regra de que tem que ter gente competente técnica para. A escolha da vice já foi uma, não, Exatamente. Então você vê que não é política. não foi um partido que Então já indicou. é um recado muito bem dado. Não tem partido que vai estar indicando.
Ele está dizendo aqui, olha, eu estou com uma vice, ela não é política, ela tem compromisso com a região Tocantina, a vice-governadora, inclusive, vai ser imperatriz. Sim. Então, por aí você já vê a seriedade que ele trata esse tema. Tirar as amarras políticas que destrói com a esperança do povo, né, de melhoria. Então, quando a gente fala que São Luís se transformou, é justamente porque ele administrou a cidade de uma tal forma que tirou os políticos de todos os lugares que eles poderiam atrapalhar a administração pública. Lembrando que ele tem um irmão que é deputado, ou seja, nem o irmão dele não indicou ninguém. Pois é, não indica ninguém, entendeu? Lá todas as secretarias são Eu fiz ocupadas por essa pergunta até pro técnicos Joel, né? trabalhando, Joel era né? extremamente técnico, né? Exatamente, Na área da médico. saúde. Ou seja, então dá para fazer essa mudança radical que o povo tanto espera, E o através povo precisa, que o o povo povo que espera, né? precisa, né? Através dessa O participação Maranhão de só equipes vai, técnicas, o né? Maranhão só vai avançar se tiver alguém com pulso firme, como o Eduardo Brade tem, para fazer a transformação que precisa ser feita. Sair as amarras, saírem os políticos que querem mandar em tudo e querem ocupar os cargos no governo para se beneficiar, quando na verdade a gente precisa de gente competente e técnica para ocupar essas funções, porque elas vão ajudar a gestão a avançar onde o Maranhão precisa, né? Então é isso que precisa, é isso que o Maranhão precisa, Que é isso que a população é merece. um estado muito rico, né? Só É um precisa. estado muito rico, se você for ver o que a gente tem aí de terra que pode ser produtiva, que o povo pode produzir, que está faltando incentivo do governo de melhorar a situação do estado para que isso aconteça, né? Primeiro, atrair investimentos para o Maranhão, que qual é o empresário que quer vir para cá pagando imposto alto? Com essa E estrada que ainda tem. mais agora que o Maranhão está endividado em mais de 20 anos com esse empréstimo que foi pedido aí, às vésperas do governador sair do cargo. Ele está saindo do cargo, mas pediu um empréstimo e aí vai deixar essa conta para os maranhenses pagarem durante 20 anos. É por isso que eu falei aqui que a decisão de um parlamentar ela é muito importante nesse sentido. Então, na hora que você for escolher o seu deputado estadual, você tem que escolher aquela pessoa que vai honrar o seu voto. Porque quando ele chegar lá na Assembleia, que tiver uma votação, que ele votar contrário ao que você pensa que você quer para o Estado, é essa decisão que ele está tomando. O que a gente viu aí nos últimos anos, a maioria dos deputados votando aumento de imposto, votando em empréstimos bilionários. Então, são decisões como essa que são tomadas no legislativo. Então, você não pode entregar essa decisão na mão de qualquer deputado, na mão de qualquer pessoa que vai fazer algo que não vai te agradar, que vai inclusive te endividar. Você gostaria de pagar essa dívida aí por 20 anos? Tenho certeza que não. Mas foi pedido um empréstimo aí para isso, né? Então, quem autorizou foram os deputados. Exatamente. Eu, Douglas, em relação também à questão, né, de, de andanças pelo Maranhão, você ainda está como vereador? Pediu licença? Como é que tá? Ou vai pedir? Ou não? Não, eu continuo trabalhando como vereador porque a Tá gente dando tem para o nosso conciliar? compromisso com a cidade de São Luís. Dá para conciliar as duas coisas? Sim, porque a gente viaja nos fins de semana. A Sim. gente viaja nos fins de semana para acompanhar a agenda do Eduardo Braide. Na segunda-feira a gente já está cedinho aqui Porque são 3 dias, para né, na semana, né? As sessões? isso, mas a gente tem nossos trabalhos de quinta e sexta que a gente Também. faz em comunidades e atendimentos. A gente tem essa pauta em São Luís também. Então, ou Né? seja, não há. E nem sempre eu estou viajando, né? Sim. Eu seleciono quais são aqueles lugares que eu vou poder ir, porque eu às vezes tenho outros compromissos aqui na nossa cidade também durante os fins de semana, então eu fico até impedido de sair da cidade em algumas ocasiões, né? Então, nesse intervalo aí de pré-campanha, eu já fiz só umas 3 viagens, Sim. né? Já fiz umas 3 viagens, teve umas 3 ou 4 que eu não fui, não tive como acompanhar por compromissos em São Luís, Sim. né? Mas durante a semana a gente está aqui trabalhando na Câmara Municipal. Eu não me licenciei, Não pretende não também, não pretendo tá. me licenciar. Teve alguns vereadores que fizeram isso, né? Eu sou o único vereador da Câmara Municipal de São Luís que nunca faltou em nenhuma sessão. Eu tenho um compromisso muito sério com a população de São Luís, com o cidadão de São Luís. Nós estamos lá de olho em tudo que acontece. Nós fazemos nossas proposições, nós fazemos
a nossa participação nas sessões, tomando as decisões que são melhores para a nossa população. Então, eu estou lá o tempo todo, eu não sou de estar ocupando tribuna todo dia, fazendo discurso político, não sou de fazer isso, porque eu estou lá quando tem alguma coisa que eu vejo que não está certa, aí eu vou lá para cima e abro o verbo, porque é assim que a gente tem que ser, a gente não pode fechar os olhos para o que está errado. Eu estou lá fazendo o nosso trabalho firme, com muita seriedade, destinando todas as minhas emendas parlamentares que tem para serem executadas nas áreas prioritárias, área de saúde. A minha primeira emenda mandei para o Socorrão 2 comprar equipamentos para o centro cirúrgico. Recentemente a gente mandou mais uma verba de 700 mil para bolsas de colostomia para pacientes ostomizados, né, para poder a Secretaria de Saúde dar assistência para esses pacientes, porque é uma despesa muito grande que o município tem, né? A gente já destinou emenda para a PAI, para o Aldenor Abelo, para a CEMOSP, para a área de risco, para a Secretaria, para a Senza, né? Para a Secretaria atender as pessoas em vulnerabilidade alimentar. Então, a gente tem um trabalho muito sério pela nossa cidade. E a gente tem um compromisso muito grande com o dinheiro público. Toda a nossa emenda que está lá no portal da transparência, a população pode ter acesso e ver para onde o vereador Douglas Pinto destinou suas emendas. Todas as nossas emendas são encaminhadas para as áreas prioritárias da nossa cidade. E pode acompanhar também nas redes sociais. Tu Nas sempre redes tá sociais, porque a gente tem lá o nosso sempre perfil no colocando, né? Instagram, a gente coloca lá as nossas emendas, como que o vereador Douglas Pinto votou, quais são as emendas que o vereador Douglas Pinto destinou. Então tá tudo lá na nossa página, nos destaques das nossas redes sociais, o Instagram, por exemplo, tem tudo isso lá. Perfeito. Douglas, vamos começar a entrar numa polêmicazinha, né? De leve. Recentemente teve um embatezinho teu com. Acho que era o Fábio Henrique, que ele é ex-subprefeito de São Luís, ali do centro. Em relação à questão do transporte, né? Como foi que tu acompanhou? Tu acompanhou essa situação Não, enquanto. não foi nem embate, que eu nem converso Nem com esse come... homem, não sei nem nem quem quer. é. Então pronto. Não sei nem Em quem é. relação. Mas como foi É que tu porque ele está ali acompanhou? na linha de defesa do ex-prefeito de São Luís, o Edivaldo Holanda Júnior, que criou esse contrato perverso com os passageiros, com a população de São Luís. Sim. Por que eu digo que é um contrato perverso? Gente, esse contrato de uma licitação para durar 20 anos tem 39 páginas. Gente, 39 páginas é um projeto de lei que a gente faz. 39 Concordo. Tinha que páginas ser mais um. é assim, uma chacota com a população de São Luís. Se você for ler o contrato, a maior parte das palavras, se você for conferir o tanto de parágrafo que tem escrito bem assim, preservando a integridade econômica financeira das empresas. A maior parte dos parágrafos tem escrito isso. Preservando a parte econômica das empresas. O tempo todo isso. Quer dizer, e o passageiro? Como é que fica nessa situação? Sim. Então, assim, um contrato de 39 páginas já é para se desconfiar. Porque você vai estabelecer ali regras, cláusulas, especificando todas as obrigações dessas empresas, especificando detalhes de cada coisa. Isso não tem. Vou te dar um exemplo. Os terminais de integração no contrato de licitação foram entregues para as empresas de ônibus, para os consórcios, para que elas pudessem manter, conservar e administrar. Elas receberam os terminais de integração. Mas quando caiu o terminal de integração aqui da Praia Grande, quando o vento destelhou e derrubou o terminal de integração lá da Coama, o que foi que aconteceu? Os empresários, não. Quem faz a reforma estrutural é a prefeitura, não somos nós. E não queriam fazer. Quem determinou? A justiça. Por que a justiça entrou? Porque o contrato não tinha esses detalhes especificados. Não tinha. Um contrato de 39 páginas, meu. É ridículo.
Então, quem fez esse contrato foi o Edivaldo Holanda Júnior. A assinatura dele está lá. Foi ele que fez, ele que castigou o povo de São Luís com isso. E durante... Aí você vai num terminal de integração, não tem conservação, não tem manutenção. É horrível. Entendeu? Para os empresários, eles querem que a prefeitura reconstrua, refaça, faça, tá entendendo? E eles que utilizam o terminal comercialmente. Entendeu? E eles que administram, porque isso foi passado no contrato da licitação para eles. Mas como esse contrato ele é falho, ele tem muitas falhas, ele não tem especificado essas regras para as Sim. empresas, né? Então eles pintam e bordam. Então isso gera um questionamento jurídico. Então entra a justiça e diz: não, vocês têm que procurar fazer isso aí. Então a justiça obrigou as empresas a reformar os terminais de integração. Isso é só um ponto, né? Tem muitos outros, e quem está sofrendo com isso são os passageiros. O contrato diz que todo ano tem que ter um reajuste no mês de julho, na data de assinatura do contrato, que foi, se eu não estou enganado, foi 25, se eu não estou enganado, foi 25 ou 26 de julho que o contrato foi assinado, de 2016. Então, nesta data, está previsto um reajuste anual da tarifa dos ônibus, né? E o tempo todo falando que o sistema tem que subsidiar se os consórcios não conseguirem se adaptar. O contrato entregou o sistema de bilhetagem eletrônica para as empresas. Hoje eles têm total controle. Então, hoje a prefeitura não tem acesso, porque o contrato estabeleceu que o sistema de bilhetagem eletrônica pertence aos empresários. Então, hoje a prefeitura não tem acesso a esse sistema para saber quanto que as empresas arrecadaram, quanto é que foi gasto com a bilhetagem, né? Então, hoje, tudo a prefeitura tem que entrar na justiça para saber, para pegar informação. Então, é muito difícil, mano. Muito difícil, porque existe um contrato que estabelece mais direitos para os empresários do que deveres. Douglas, mas assim, como foi teu papel, a tua função enquanto o Brad estava prefeito? Tu tinha acompanhado de perto? Como é que foi tua função de vereador nesse momento? Essa situação foi Dessa parar na crise? Câmara, a gente votou, a justiça decretou a caducidade do contrato. Sim, Tanto é que a empresa lá 1001 faliu, não é sim, isso? sim. Aí a justiça decretou a caducidade do contrato e a nova licitação que era para ser implementada não pode enquanto tiver decretada essa caducidade de uma das empresas. Tanto é que a prefeitura tem que ver quais são os outros consórcios que vão atender essas áreas. Então hoje a gente vê que os empresários aproveitaram a pandemia para reduzir a quantidade de ônibus, né? Como terminou a pandemia, que era para eles rodarem com a quantidade de ônibus, eles não rodaram. Por quê? Porque eles queriam aumento de passagem. Eles queriam aumento de passagem, o valor da passagem, além do subsídio. Então, como o prefeito na época, Eduardo Braga, enfrentou os empresários para não conceder os aumentos, aí eles foram se vingando da população, reduzindo os ônibus. E aí a prefeitura começou a estabelecer multas para os empresários que não pagam essas multas, né? Então tem muita coisa que é judicializada, porque o contrato não é cumprido, né? Então tem muita coisa errada. E quem foi que criou este contrato, gente? O seu Edivaldo Holanda Júnior, ex-prefeito de São Luís. E qual seria a solução, Douglas? Dá para solucionar esse problema grave que já Precisa se ser arrasta de solucionado. anos? Precisa ser solucionado. No caso, é uma Precisa. nova licitação? Esse contrato ele tem que ser todo mudado. Os empresários eles têm direito, porque eles têm esse contrato em mãos, Sim, né? É um contrato bilionário, muito poder, né? É né? bilionário. E o que que eles querem? Eles querem aumento de passagem. A nossa população não tem Mas como poder pagar? aquisitivo, é tão massacrada pagando impostos caros que a população não tem. O trabalhador ganha salário mínimo, vai pagar passagem de R$ 7. Às vezes os ônibus não são confortáveis, A- superlotado. Pois é, a prefeitura paga R$ 1,35 por cada uma das passagens de ônibus, né? Para
o passageiro paga 4,20, a prefeitura paga 1,55, né? Então, junta esse valor para o empresário. Então, o empresário ele não recebe 4,20, ele recebe mais do que isso. Ele recebe o subsídio que complementa. Mas só que eles querem mais, eles querem aumento de passagem, querem aumento de subsídio. Aí é complicado. Enquanto isso, a população está sofrendo. Enquanto isso, a população está sofrendo, eles reduziram ônibus, né, drasticamente, não cumprem o contrato, mas isso precisa ser resolvido. Mas e também em relação a outras situações, por que que a Câmara eu nunca vi? Não estou dizendo aqui que não aconteceu. Eu particularmente ainda não vi. Assim, de outras alternativas da Câmara elaborar projetos para a criação de outros transportes na capital. Olha, Porque parece que, por exemplo, metrô não pode. Eu ouvi dizer que não pode, porque São Luís é uma ilha, não sei o quê, enfim, não sei se isso não, procede. não é que não pode, é porque, veja bem, não tem. A Recurso, o que questão que é é? capacidade financeira. Ah, entendi. Se os empresários estão reclamando dos ônibus, que Imagina, eles não estão tendo lucro, imagine trem, metrô de sim, superfície, entendeu? Então, assim, para VLT, você né? plantar um trem, um metrô de superfície, você tem que ter uma cidade. As empresas querem uma cidade com 5 milhões de habitantes. Entendi. Não, pode até não ser uma cidade, mas que pelo menos tenha uma região metropolitana ali com 5 milhões de habitantes para eles poderem Implementar. visualizar a lucratividade no negócio, né? Entendi. Então eles querem quantidade de pessoas, né? Então tem muita coisa que precisa ser mudada. A gente como vereador, eu pensei em muitas leis na área de transporte público, não pude executar porque é, ela se ela se deparava com a questão da inconstitucionalidade, porque existe um contrato que é prefeitura e iniciativa privada, e a gente, Câmara, não pode estar no meio, né, deste contrato, não tem como. Eu pensei em vários, eu pensei em obrigar as empresas a prestar contas à Câmara, a gente fazer cobranças, né? E a gente não tinha como fazer isso por conta deste contrato que estabelece a relação entre prefeitura e o consórcio das empresas de ônibus, né? São empresas que, para receber, por exemplo, o subsídio, elas precisariam ter em dia a situação fiscal e trabalhista. Aí a gente, mas essas empresas, elas pagam em dia os seus funcionários, elas pagam em dia os seus impostos? Não, né? A gente sabe que não. Mas aí eles criaram uma forma de receber subsídio pelo sindicato, que tem menos gente, e Sim, lá é em dia a situação fiscal e trabalhista, para poder fazer uma manobra para receber subsídio. Porque se fosse para os consórcios receberem subsídios, eles não iam receber, porque primeiro ele não tem situação em dia com os funcionários. É a perfeito. principal, é o principal motivo de greve, de questionamento, de tudo isso que a gente acompanha por aí. Para resumir, então foi um grande problema no transporte público que não foi resolvido pelo Eduardo Braga. Ele não conseguiu resolver. Ele tentou, mas não conseguiu, É né? muito difícil por conta desse Desse contrato que foi contrato. amarrado lá atrás pelo Edivaldo Holanda Júnior, né? A gente tentou intervir por meio de leis. Eu mesmo identifiquei que tinham aí créditos flutuantes, que são aqueles créditos do cartão de transporte, que o sistema ficava. Quer dizer, passava um tempo, aí se o usuário não utilizava, eles ficavam com esse valor. Tem milhões aí que ficaram do sistema de transporte, né? Então, uma coisa muito errada. A gente está tentando resolver isso por meio de lei. Já tem um decreto da prefeitura, a gente está tentando ver de que maneira que isso funciona, para a gente também ajudar a ver se recupera esses créditos que foram absorvidos pelo sistema, né, de forma indevida, porque é dinheiro do usuário, é dinheiro do passageiro do transporte coletivo. Perfeito. Drogo, vamos agora falar um pouquinho em relação à questão da saúde, né? Também hoje, eu até vi, não sei se o vídeo foi, tu postou hoje. Eu vi hoje o vídeo Sim. teu falando sobre essa questão aí dessa. Postado hoje, Foi postado postado hoje. hoje, né? Que eu sigo, viu, gente? Eu sigo o Douglas lá nas redes sociais. E é o seguinte, mas como vereador, a minha primeira pergunta é, como vereador, quando tu viu a matéria, tu chegou a entrar em contato com algum familiar desses casos que aconteceu ali? A gente está Tá acompanhando, eu acompanhando? assisti a matéria, mas eu não me posicionei em relação. Isso aí que foi uma interpretação muito equivocada, né? Porque eu não me posicionei sobre a matéria que foi veiculada. Tanto é que o vídeo, quando eu começo, eu digo, gente,
Tudo isso precisa ser apurado. Sim. Toda denúncia precisa ser Sim, apurada, investigado. esclarecida. Então, isso é indiscutível. Eu não Sim, sim. discuto isso. Então, eu começo falando exatamente disso, que as denúncias precisam ser apuradas. E aí eu me reporto a um texto que foi escrito no portal Imirante por uma jornalista que dá opinião política. Ela dá opinião política, que é a Carla Lima. E ela escreve lá o nome do ex-prefeito Eduardo Braide, liga ele a situações do passado, com denúncias que nunca foram comprovadas, aí depois ela fala do Hospital da Criança. Bem ali, ela deixa claro o posicionamento político do grupo que ela faz parte. Ela deixa claro Sim. que, assim, a gente viu lá os depoimentos das mães que perderam seus filhos. Isso está sendo apurado pelo Ministério da Saúde, né? É uma situação muito delicada, é um assunto muito delicado, porque são vidas, né? Vidas precisam ser, são vidas que foram perdidas, né? Essas famílias precisam ser respeitadas. É disso que nós estamos falando, né? Então, quando essas mães vão para a televisão denunciar, elas estão cobrando uma explicação. O jornalismo precisa mostrar isso. Sim. Precisa mostrar isso. Agora, o que eu estou falando é que esse assunto, a, a, o grupo político aproveitou este assunto que está em pauta para transformar numa pauta política. Foi isso que eu disse. Então, veja bem, na hora que você vê que é um assunto tão delicado, a gente não está questionando aqui nada em relação à matéria. Tudo precisa ser apurado. Tudo precisa ser apurado. Ponto final. As mães precisam de uma explicação. O que eu estou falando é que o assunto foi aproveitado para tomar uma conotação política na hora que eu li lá o texto da jornalista Carla Lima, ela ligando o ex-prefeito Eduardo Braide a fatos do passado que nunca foram comprovados e agora com a situação do Hospital da Criança. Então aquilo ali ficou nítido que era um posicionamento político do grupo, da emissora, do grupo que ela faz parte, né? Porque ela está lá defendendo uma opinião política. Sim. Né? Ela é jornalista do grupo, ela faz isso. Mas e o vereador Douglas já fez alguma coisa, já foi no hospital, junto com a comissão de saúde? Como é que está essa? Existe a comissão de saúde Da Câmara. da Câmara de Vereadores, né? Eu não sei se a comissão já foi, mas eu já entrei em contato para pedir explicações, para saber. Isso tudo partiu lá atrás. O que eles falam o tempo todo é da empresa que venceu a licitação, Sim. né, para contratar médicos daqui, né? E os médicos daqui não foram contratados médicos fora. Né? Então, eu já procurei me informar da situação, então a gente está aguardando a apuração do Ministério da Saúde, né? Porque são várias situações. Primeiro, o questionamento da empresa que venceu a licitação, né? E que atua no hospital. E o corte de investimento que se falou lá não foi um corte de investimento, foi uma redução no valor de salário que eram pagos para os médicos anteriores. Então, os médicos novos que vieram, eles vieram dentro de uma realidade de um contrato e de um outro salário, Sim. que não era o salário que era pago anteriormente para os outros médicos. Então, aí, a gente sabe que teve essas denúncias, me parece que foram dos próprios médicos que saíram do hospital, que fizeram essa denúncia, né? Para o Ministério Público, e aí depois foram as mães para falar, para questionar as mortes das crianças. Mas tudo isso está sendo apurado, né? E precisa ser apurado e esclarecido. Né? Então, a gente respeita muito a dor das famílias, é um assunto muito delicado, muito delicado. né? Eu não estou tratando disto, eu estou falando que o assunto teve proveito político da situação para tentar atingir aquele que está à frente das pesquisas, que é o Eduardo Braide, que é o principal pré-candidato ao governo do Maranhão. Então, ele é uma ameaça para o grupo que está no poder.
Então, daqui para frente, o que a gente vai ver é ataque, é jogo sujo, é política, explorando coisas sensíveis como essa, que foi um assunto desse, que veio à tona agora, né? Mas, assim, no geral, como é que tu avalia a questão da saúde da capital São Luís? Olha, Como vereador que tem só, acompanhado se tratando, por exemplo, o Hospital da Criança, a gente pegou os números lá, porque o Hospital da Criança ele atende o Maranhão inteiro. inteiro. Vem crianças de todos os municípios. Tanto é que 71% das crianças que estão internadas lá vêm do interior do estado, né? Segundo a Secretaria de Saúde, são mais de 120 mil atendimentos por Meu ano, é Deus. muito atendimento, né? Então, é um hospital porta aberta Pro Maranhão para inteiro. o Maranhão inteiro. Então, a gente não tem outro hospital desse, porta aberta, por exemplo, da rede estadual para atender as crianças, né? Então, é uma situação delicada. O Hospital da Criança passou uma eternidade, nunca foi feita a obra que foi prometida. O próprio ex-prefeito Edivaldo Holanda abandonou este hospital. Eu fui lá fazer várias matérias, o povo reclamando da situação, da precariedade que era esse hospital. Quando o Eduardo Braide assumiu, ele reconstruiu esse hospital, está lá. A população viu como está a estrutura do hospital, melhorou Ficou muito, né? bonito, ficou bonito. Ficou muito bonito. Aí você vê que o hospital tem uma capacidade e atende todo mundo, que é a porta aberta. Vem gente de 217 cidades do Maranhão, vai parar lá. Então, assim, o hospital precisa também de ajuda, mas quem pode ajudar é o Estado, abrindo outras unidades de saúde que sejam porta abertas no interior, para que essas crianças não precisam estar transitando em ambulância de lá para cá, assim como outros pacientes também que vêm do interior para o Socorrão, porque se os hospitais macro-regionais do Estado tivessem funcionando bem, não tinha esse monte de gente para cá. Então, o hospital daqui vive lotado, e isso prejudica o atendimento, porque é muita gente. É muita gente. Isso também acontece no Socorrão, no caso dos hospitais. Acontece. E assim, aí vão dizer, mas o município recebe o recurso. Ó, existe uma pactuação que, se eu não me lembro, se eu não estou me enganando, parece que é de 2006. É muito Sim, antiga, né? Essa pactuação. E os valores de 2006 não são os valores de 2026. São não um foram valor de atualizados. 20 anos atrás. Não foram Então, os custos atualizados. mudaram, não foram atualizados. Então, tem muita coisa que precisa ser conversada, ser atualizada. Eu não estou aqui falando de política, gente. Estou falando de uma situação que acontece no nosso estado que precisa ser resolvido. Porque senão vai ficar esse jogo de empurra, vai ficar essa situação para a vida do povo que está aí, que precisa melhorar, e muito, principalmente, o pessoal que vem do interior para a capital. Ô Douglas, se tu pudesse dar uma nota para o teu mandato já até nesse momento, qual seria a tua nota? Eu não gostaria de dar uma nota, porque essa nota quem dá é a população, Sim, sim. né? Seria assim um atrevimento muito grande da minha parte dizer assim, eu vou me dar uma nota. Não, eu não vou me dar essa nota, porque a gente tem um compromisso com a nossa cidade, a gente tem um dever a cumprir. A gente, quando assumiu o mandato, foi para cuidar do que a gente tem que fazer pela nossa cidade. Tanto é que eu não me afastei, eu fui convidado para ser pré-candidato a deputado estadual. A gente está aí nessa missão também como pré-candidato, mas eu não abandonei a função. Eu não me licenciei, a gente continua trabalhando como vereador de São Luís. Agora mesmo, a gente estava essa semana na sessão que trata sobre a lei de zoneamento, é uma das leis mais importantes para a nossa cidade, porque diz como é que a cidade tem que crescer a partir do plano diretor que foi Sim, sim. votado lá atrás. Então, a lei de zoneamento já tem aí 3 anos que se arrasta, né? Então, finalmente ela ficou pronta, foi encaminhada para a Câmara, é, ela foi é, ela foi emendada 133 vezes, quer dizer, o texto original mudou tanto que não dá, muita gente até hoje não terminou de ler o restante das emendas que foram incluídas. E veja bem, existem audiências públicas que são realizadas para que a lei, o texto da lei seja conhecido pela população. São 129 páginas do projeto original e foram realizadas audiências públicas para que a população pudesse ter conhecimento do que está mudando na lei de zoneamento. Entendi. Mas, para além
dessas audiências públicas que foram encerradas, foram emendadas, foram incluídas outras 133 emendas, né? Então, mudou o texto. Então, muita gente não sabe o que que mudou, o que que tem lá. Aí, na última sessão, foi feito um pedido de vista. E a discussão vai ser muito acalorada daqui para frente, porque é uma lei Extremamente que importante. mexe com a vida de todo mundo na cidade, mexe com zona rural, mexe com zona urbana, então mexe com zona industrial. Então, vai ter muita discussão daqui para frente, né? E a gente está lá na Câmara para defender os interesses da nossa população. Douglas, eu perguntei em relação à questão, eu sei que é um atrevimento realmente, da questão da nota. Porque quando tu foi eleito vereador, tu foi eleito, a população fez uma avaliação do profissional Douglas. O Sim, que que tu fazia, das matérias, das reportagens, que tá o dia a dia com o povo. Enfim, agora não. O Maranhão vai fazer uma análise do vereador Douglas, sim. se realmente o Douglas vereador merece ser agora deputado estadual. Por isso que eu perguntei essa questão da nota. Então, tu acredita agora, como vereador, o povo maranhense tem sim, condições de avaliar bem o Douglas ao ponto de representar o estado do Maranhão? Eu tenho, a gente já teve acesso à pesquisa, a gente sabe, que eu não vou falar aqui, mas a gente tem uma boa avaliação da população, a Sim. população sabe da nossa seriedade, do compromisso que a gente tem com o nosso trabalho. Então, a gente continua firme e forte, a gente tem muito apoio da população na rua, né? E isso é muito importante, porque é o que sustenta o nosso mandato, é essa força que vem do povo. Então, ou seja, tu acredita que mesmo também fazendo uma campanha novamente, como foi vereador, pé no chão, sem muito dinheiro, apenas no voto da consciência, tu pode chegar. O nosso caminho é O esse, é o caminho é esse. voto da consciência, é o voto daquela pessoa que acredita no nosso trabalho, o que a gente já fez pela nossa população, por ter honrado o voto, por votar de acordo com o que a Ter população quer para respeito nossa com o trato cidade. público, né? Ter Exatamente. respeito com a população. Douglas, cara, muito obrigado aí por esse bate-papo. Por incrível que pareça, já deu uma hora de conversa. Conversa foi bastante. Mas antes da gente encerrar, eu queria que tu olhasse para esta câmera aqui, porque a gente, graças a Deus, a gente está hoje aqui na capital, mas a gente tem uma audiência muito grande, muito forte lá na Baixada, que é onde é as minhas raízes. Eu sou pinheirense, então sou comedor de piaba. E eu queria que tu passasse uma mensagem para o estado do Maranhão, mas em especial para a Baixada Maranhense, né? Por que que a população deveria olhar com bons olhos? Claro, evidente, a gente ainda não pode estar pedindo voto, porque nós estamos numa pré-campanha. Mas passasse uma mensagem para o Maranhão, mas em especial para a Baixada Maranhense. Bom, eu já morei, inclusive, na região da Baixada, lá em Foi. Pinheiro, na minha juventude lá, na minha adolescência e tudo mais. Foi por pouco tempo, mas conheço muito a cidade de Pinheiro. Pinheiro tem uma representatividade muito grande ali na região da Baixada, Santa Helena, Turilândia, São Bento, Bapurituba. Então, são muitas que emendam ali com as cidades que estão mais próximos do litoral ocidental, Sim. Mirinzal, Cururupu, Guimarães. Guimarães, Cedral. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande, Central do Maranhão, Bequimão, Palmeirante. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande pela população da Baixada Maranhense. E a gente tem uma esperança muito grande que o nosso próximo governador Eduardo Brade resolva um problema crucial que afeta muito a população da Baixada, que é o transporte marítimo de ferry-boat para a capital. Porque Sim. muitos dos moradores da Baixada, eles vivem nesse trânsito para São Luís, né? Mas sofrem com fila. Quantas, e até mesmo eu já cheguei lá no ferry-boat, enfrentando aquelas filas quilométricas e as pessoas reclamando, gente, aquilo lá é o poder do Estado de resolver. Basta ter vontade política de resolver aquilo ali. Como é que a gente tem esses ferries aí que param de atender, por exemplo, durante a noite, aí fica lá uma fila de carro, as pessoas só vão viajar no outro dia, dormem lá na fila. Então, assim, e fora que quando tem uma grande demanda, tem gente que até prefere vir pela estrada correndo risco nessas estradas esburacadas. Então, assim, eu tenho muita esperança de que esse problema seja resolvido, que é um problema grande que tem ali para os moradores da Baixada. Para além disso, eu acho que é uma região que precisa muito de investimento em saneamento básico. O Rio Pericuma, você vê que está lá sendo poluído dia e noite, porque falta na cidade, principalmente de Pinheiro, saneamento, né?
Quem é que consegue conviver com lama na porta de casa, né? Sim. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser resolvida e é função do Estado fazer isso. A gente sabe que vai ser dura A batalha a batalha para não só chegar lá, mas para resolver esses problemas que são problemas históricos que de castigam a décadas. população de décadas, né? Então, mas tem que ter um começo, tem que ter um primeiro passo. E isso começa agora. Muito bem. Douglas, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Fica aí agora só as considerações finais e também a gente fazer já o convite para as próximas, né? Quando você já tiver aí com o nome realmente, com a candidatura registrada e for candidato de verdade, quem sabe vir aqui novamente já para falar de propostas que pode ser feito aí por todo o estado do Maranhão. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez o convite por poder vir aqui no Kelson fazer esclarecimentos sobre o nosso mandato, prestar contas do que a gente já fez pela população de São Luís e deixar a mensagem, né, de que a gente está nessa missão agora. Eu continuo como vereador da nossa cidade, trabalhando na Câmara Municipal e nessa caminhada aí aos fins de semana para poder fazer a nossa pré-campanha, acompanhando a agenda do nosso futuro governador Eduardo Braide, que a gente tem muita esperança que possa transformar o Maranhão como transformou São Luís. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é: você vai votar no seu candidato, mas você tem que ver, né, quem são aquelas pessoas que vão de fato representar você bem lá no legislativo, né? Porque eu, enquanto eleitor, eu quero que o meu representante ele vote de acordo Com os com teus o que interesses. seja bom para todo mundo, Isso. né? Então, o legislador ele tem esse papel de votar e o voto é um poder. O legislador ele vai lá votar. Será que ele vai votar como você quer? Você queria assim, essa dívida aí por 20 milhões, por 20 anos para você pagar? Você queria que o seu deputado aumentasse o imposto para você pagar? Então, tudo isso você tem que pensar. Quem que você quer ver lá na Assembleia? Porque a gente tem um perfil lá da maioria dos representantes da população, filhos de prefeitos e ex-prefeitos. Então, assim, será que é esse perfil de Assembleia que você quer? Será que eles realmente estão Esposa, né? representando Agora é você? uma febre, esposa de Esposas, né? prefeito. Então, filhos, sobrinhos, esposas de políticos. Então, assim, lá já está cheio. E, infelizmente, pelo que a gente sabe, vai continuar. Mas o eleitor, ele tem esse poder de não dar esse poder para quem quer chegar lá para votar contra a população. Então, gente, tá aí. Muito obrigado mais uma vez, Douglas. Douglas Pinto, né, que é vereador do município de São Luís, da nossa capital. Foi o mais bem votado e quem sabe aí pode ser também um deputado estadual mais bem votado nas próximas eleições. Acompanha, né, as redes sociais, só para confirmar, é o Douglas Underline Pintos, é isso? Os Pintos. Pintos, exatamente. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui, mas prometemos voltar qualquer dia aí com mais um podcast. E eu peço mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e dar aquele like. Gente, coloque esse conteúdo aqui em todos os grupos de WhatsApp, né? No grupo da fofoca, no grupo da família, no grupo da bola, no grupo da política. Vamos espalhar por todo o estado do Maranhão. Podcast do Maranhão para o mundo inteiro.